O Supremo Tribunal Federal definiu as regras para o compartilhamento de dados sigilosos da Receita Federal e do antigo COAF, a atual Unidade de Inteligência Financeira, com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. A definição da tese encerra formalmente o julgamento que validou na quinta-feira passada o acesso a dados bancários e fiscais para fins de investigação sem autorização prévia da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes reiterou que é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência com o MP sem aval judicial e propôs que o repasse de dados deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais. A maioria dos ministros, com exceção de Marco Aurélio Mello, acompanhou a proposta de Moraes. A redação final do acórdão fica agora a cargo do presidente do STF, Dias Toffoli, que é o relator do caso julgado. Fala, Josias. Olha, é preciso dizer aqui duas coisas. A primeira delas é que nós voltamos, o Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente o que acontece hoje. Nada de diferente. Então, o Supremo decidiu que é constitucional o compartilhamento de dados sigilosos quando há indício de crime, tanto por parte da Receita quanto por parte do antigo COAF. Isso é o que acontece hoje. Então, nós perdemos 4 meses. No caso da Receita, esse processo já vinha andando há mais tempo, mas por conta de uma intervenção da defesa do Flávio Bolsonaro, o Dias Toffoli provocou um atraso na vida dos investigadores que cuidavam de 935 processos por nada. Então, o Supremo está chovendo no molhado com essa decisão. Está dizendo, num acórdão, exatamente o que já ocorre hoje. Não precisava de nada disso. Então, a primeira constatação é essa. E tem uma mumunha aí, que nós vamos precisar acompanhar, porque eles reconheceram a constitucionalidade do compartilhamento dos dados, mas há um pulo do gato que nessa decisão de hoje ficou estabelecido que esse repasse dos dados só pode se dar pelos meios formais, o que eu acho correto. Você não vai ficar agora estabelecendo um sistema informal, que o sujeito liga para o outro e fala, olha, me passa aí o dado de fulano ou beltrano. Não, existe um sistema e você tem que seguir esses parâmetros, tem que saber quem requisitou, quem forneceu, inclusive para depois poder fazer o controle disso, se foi feito, se os procedimentos foram seguidos adequadamente. O que se diz é que no caso do Flávio Bolsonaro, alguns dados teriam sido requisitados por e-mail. Se isso aconteceu, e é preciso verificar se aconteceu, porque o processo corre em segredo de justiça, se isso aconteceu, abre-se uma brecha para que o Flávio Bolsonaro, mais uma vez, recorra à justiça, ao invés de levar meio quilo de explicações à balança da justiça. Então, será uma infelicidade para o brasileiro se isso ocorrer novamente, porque se esperava que o filho do presidente fosse definitivamente investigado e que se inocentasse o personagem ou que se atribuísse a ele as culpas devidas. Então, se isso ensejar um novo recurso, vai ser lamentável. Diga, Vera. Eu não acompanhei no detalhe a decisão que fixou o acórdão, porque eu estava em trânsito, estava vindo para cá, então eu não sei se essa ressalva feita vai funcionar como um empecilho para que as investigações prossigam. Eu acredito que não. O Supremo passou 3 semanas tratando desse assunto, até o Toffoli teve de voltar e reconhecer que o compartilhamento é legítimo e que ele é necessário para que eles fossem usar a redação do acórdão para, com a mão do gato, tirar prerrogativas do COAF e da Receita. Não me parece que seja esse o caso. Eu achei só engraçado que o Toffoli, para não ficar vencido, fez todo esse contorcionismo, acabou indo para o lado do voto do Alexandre de Moraes e vai ser ele que vai redigir o acórdão. Melhor seria ele delegar para o Alexandre para que o acórdão seja compreensível, porque se depender daquele voto que ele deu, ninguém vai entender nada e a gente vai precisar chamar o professor de Javanês de novo. Fala aí, Constantino. Um capítulo final nessa novela patética, nessa ópera bufa do Dias Toffoli, né? Quer dizer, volta ao começo e é o óbvio que se espera, é o bom senso. Quer dizer, não é uma quebra de sigilo. Para quebra de sigilo detalhada precisa da aprovação judicial, isso é o mínimo para garantia individual. O Estado não pode ser um Estado policialesco, inquisidor e arbitrário. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma solicitação formal. Isso também é o óbvio para ter controle. Né? Reza a lenda, realmente, que
o do Flávio Bolsonaro específico, que suscitou essa confusão toda, teria sido feito por um pedido de e-mail, mas aí que se faça, então, se for o caso, um pedido formal agora, né, que tem as evidências. Eu não acho que isso vá ser uma garantia de impunidade ou de bloqueio do caso do Fabrício Queiroz, que por acaso completa 1 ano hoje, se eu não me engano, foi o que disse, pelo menos, o Alexandre Frota, deputado Alexandre Frota, na CPI das fake news. Eu também não tive tempo de ver esse detalhe, porque eu estava vendo lá a deputada Joyce Hasselmann expondo a militância virtual tosca do bolsonarismo, realmente age de uma forma muito podre, que todo mundo já conhece isso, né? Em relação aos seus desafetos. É uma coisa realmente asquerosa e um papelão ali da deputada Bia Kicis tentando defender o indefensável. Mas isso é outro assunto.